Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do YouTube Breno Galante. Como sempre, vamos falar de galo por aqui. Antes de mais nada, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Afinal, completando 28 mil inscritos aqui no canal, vamos estar sorteando um manto da massa para você que é inscrito por aqui. E não se esqueça também de deixar o seu like no vídeo e compartilhar também nos seus grupos de WhatsApp para que mais pessoas possam conhecer o canal e também o teor desse vídeo. Bom, pessoal, e se encerra a era Sampaoli no Atlético. Sampaoli comunicou oficialmente ontem ao Atlético a sua saída do clube. Ele que tinha contrato até dezembro desse ano, né, encerra antes do final do contrato essa sua permanência no clube. Ele que chegou em março do ano passado, sai agora fazendo o seu último jogo no Atlético na quinta-feira, dia 25 de fevereiro, contra o Palmeiras. Lembrando que nesse último jogo ele não vai poder estar no banco, porque foi expulso no jogo contra o Sport no final de semana. Portanto, seu auxiliar, Jorge Décio, é quem estará comandando o time do Atlético no banco de reservas. Sampaoli ainda dirige o treinamento de hoje, terça-feira, o treinamento de quarta-feira, e aí acompanha, né, o jogo de quinta-feira, e após o jogo já se desliga do Atlético, devendo ir para o Olympique de Marseille. Bom, nesse período de Sampaoli, quase um ano de Atlético, foram 44 jogos, 25 vitórias, 9 empates e 10 derrotas, conseguindo aí um percentual de aproveitamento de 63,6%. O que a gente pode dizer dessa passagem de Sampaoli no Atlético? Foi muito importante para o desenvolvimento do Atlético, por uma mudança de patamar para o Atlético. Coincidiu, claro, com a chegada também dos investidores, né, que o trouxeram para o Atlético, né? Sampaoli montou um time muito melhor do que existia no Atlético na época do Dudamel, implantou um esquema tático, né? Talvez não tenha tido tanto tempo, né, para amadurecer mais em relação aos jogadores que foram chegando ao longo desse período dele, né? Teve jogador que chegou há pouco tempo, teve jogador que teve problemas com Covid, lesão, enfim, várias situações que não deixaram, talvez, com que ele tivesse o tempo adequado para preparar o seu time. Mas, mesmo assim, lutou no Campeonato Brasileiro até a penúltima rodada pelo título. Conquistou o Campeonato Mineiro também, não podemos esquecer disso. Enfim, fez do Atlético um time competitivo, bem melhor do que a gente havia visto anteriormente. Claro que alguns pontos o Sampaoli pecou, né? Vamos colocar pelo menos duas contratações, a do Bueno e do Mariano, né, que não foram justificadas, né? E sem contar também a do Léo Senna, não posso esquecer do Léo Senna, que mal jogou pelo Atlético, jogando pouquíssimos minutos, né, e já foram sendo emprestados. Então, houveram vários pontos positivos de todo esse trabalho do Sampaoli, algumas situações negativas, como a sua gestão em relação ao grupo e algumas situações internas, com excesso de cobranças, enfim, e ele não gosta muito de ser cobrado, né? Então houveram algumas divergências, alguns atritos, mas, no geral, em relação ao time do Atlético, o Atlético fecha essa temporada de 2020, né, podendo chegar à terceira colocação do Campeonato Brasileiro, se vencer aí o Palmeiras, dependendo desse resultado, e tendo uma boa premiação, mas fecha de um lado positivo por ter brigado o tempo todo pelo Campeonato Brasileiro, né, e ter conseguido a vaga já no G4, a vaga direta, né, para a fase de grupos da Libertadores, já ficando no G4. São os pontos positivos que a gente tem que elencar aqui em relação a esse trabalho do Sampaoli. Claro que ao longo do processo existiu uma expectativa bem maior por tudo que estava sendo apresentado. O Atlético poderia, por várias vezes, teve oportunidade de estar com o título nas mãos, deixou isso escapulir. Então isso também criou-se uma expectativa. Quanto maior a expectativa, maior a frustração. Por isso, vários torcedores ficaram sentidos, né, pela situação do Atlético não ter chegado ao título e perdido essa oportunidade, perdendo vários pontos bobos durante a competição. Mas, no geral, foi uma passagem que a gente pode dizer que necessária pelo Atlético do Sampaoli, porque ele fez com que o time criasse outro patamar de contratações e tudo mais. Bom, e o futuro do Atlético sem o Sampaoli? O nome da vez é Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, porém, ainda tem que fazer, além de finalizar a participação do Grêmio no Campeonato Brasileiro, tem os 2 jogos da Copa
do Brasil, a final da Copa do Brasil, contra o Palmeiras. O último jogo será no dia 7 de março. Portanto, se o escolhido e se o Atlético chegar a um acordo com o Renato Gaúcho, ele não dirigirá o time do Atlético nas 3 primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, podendo ficar liberado para chegar e dirigir o time a partir da 4ª rodada contra o Patrocinense, fora de casa. O Atlético vai estar enfrentando o Patrocinense, 4ª rodada do Campeonato Mineiro. Fica a expectativa. Para mim, um bom nome de Renato Gaúcho por tudo que fez no Grêmio. Vários títulos conquistados, Copa do Brasil, Libertadores, podendo ganhar agora outra Copa do Brasil. Um treinador que dá muita chance à categoria de base, né? Ele fez, nesse período que ele está há 4 anos, quase 4 anos e meio no Grêmio, só de venda de jogadores da base, ele gerou aos cofres do Grêmio mais de 500 milhões. A gente pode lembrar aqui o caso do Everton Cebolinha, do Wallace, do Arthur e agora do PP, né? É um treinador que consegue resgatar alguns jogadores, haja visto o que ele fez com o Diego Souza nesse Campeonato Brasileiro. Enfim, vejo com bons olhos a chegada do Renato, que também é um treinador de vestiário, que tem uma boa gestão de grupo, né? E é um treinador que o Rodrigo Caetano já quis levá-lo até para o Flamengo, quando ele estava no Flamengo, né? Então o Rodrigo Caetano admira muito o trabalho do Renato Gaúcho. Vamos aguardar. A situação é que não vai, se for o nome do Renato, não vai ser definido ainda essa semana, não vai ser definido antes do começo, do final da Copa do Brasil, mas vamos aguardar. É o nome em pauta. Vejo com bons olhos o nome do Renato, pode dar prosseguimento a esse projeto que foi feito no Atlético. Lembrando que o Atlético já fez grandes contratações, a chegada do Hulk, a chegada do Nacho e a chegada do Dodô. O Dodô, um reserva bom para o Arana. Se o Arana for realmente convocado para a seleção, o Atlético vai estar bem servido na lateral esquerda. E o Nacho e o Hulk são jogadores que chegam para serem titulares do Atlético. Então é importante a gente ver, inclusive, o nível das contratações do Atlético para esse momento. Não são jogadores para compor o elenco, mas sim jogadores que vão chegar para serem titulares. E em 2 situações que são importantes e que o Atlético tinha uma certa carência. O homem de articulação de jogadas, que vai ser o Nacho, e o homem de finalização, o Hulk, um grande finalizador, um grande artilheiro. Portanto, vejo com bons olhos esse prosseguimento do projeto do Atlético. Não vai ser a saída do Sampaoli que vai atrapalhar isso. Ela pode retardar um pouquinho, porque vai ter que chegar um treinador para readaptar as coisas, mas os jogadores que estão chegando aí são grandes nomes, e o que está sendo projetado para o Atlético eu vejo com bons olhos para essa próxima temporada de 2021. Pessoal, dica, como sempre, eu falo aqui para vocês, fiquem ligados, porque a partir desse último mês eu já estou escrevendo lá para o site deusmedibre.com.br todos os dias tem matéria lá no site deusmedibre.com.br. Então, me dê uma moral aí lá no site. E lembrando que amanhã, quarta-feira, véspera de jogo do Atlético, tem live pré-jogo. Vamos falar tudo sobre as últimas notícias do Atlético e sobre o jogo Atlético e Palmeiras aqui no canal do YouTube Breno Galante, às 7 horas da noite. Um grande abraço a todos. Valeu, pessoal.